Bem, então vamos iniciar com a introdução ao MATLAB. Então, esse material foi produzido pelo professor Afonso Paiva, da USP. Então, com a devida autorização do autor, eu estou utilizando esse material nas nossas aulas, né? Então, vamos introduzir o MATLAB, que é uma ferramenta muito importante para quem estuda engenharia. Mas o que é o MATLAB? Então, MATLAB é uma sigla que vem de Matrix Laboratory, ou seja, laboratório matricial. É um software para computação científica que resolve numericamente problemas matemáticos de forma rápida e eficiente. Então, o MATLAB, por si só, ele vem a instalação do MATLAB com as funções básicas, junto com o Simulink. Mais para frente a gente vai ver um pouco de Simulink. Mas ele possui uma série de toolboxes, uma série de pacotes específicos para aplicações específicas. Por exemplo, se tu vai trabalhar com redes neurais, tu pode adquirir o pacote que contém as redes neurais e já tem uma série de funções prontas, preparadas já. Se tu vai trabalhar com processamento de imagem, existe já uma série de funções prontas. Se tu vai trabalhar com processamento digital de sinais, por exemplo, então lá ele já tem uma série de funções prontas para fazer, para implementar filtros filtros digitais, né? Então tem uma série de funções prontas, esses toolbox facilitam bastante. Então quando a gente abre o MATLAB, o jeitão dele é esse aqui, ó. Ele tem um workspace, então o workspace é onde a gente vai conseguir visualizar as variáveis que forem sendo criadas. Então é interessante, ao mesmo tempo que está assistindo essa videoaula, tá com o MATLAB aberto aí para fazer os testes. Quem nunca mexeu com o MATLAB e ter a primeira experiência, a gente acaba que precisa estar interagindo com o aplicativo para poder aprender, né? Então o Workspace está mostrando ali as variáveis que já foram criadas, né? Nós temos os diretórios, e esses diretórios vão ser bastante úteis, por exemplo, quando a gente começar a criar os nossos arquivos .m, ok? Nós temos o histórico dos comandos que foram dados e nós temos a janela de comandos. Então a gente geralmente quando vai ter primeiro contato com o MATLAB, a gente vai lá e utiliza a janela de comandos por ser mais simples. Depois que a gente já tem mais intimidade com o programa, o que é que se faz? A gente geralmente programa, cria um arquivo .m que futuramente pode ser utilizado várias vezes, né? Então existe somente um tipo de variável, a matriz. E ela pode ser uma matriz 1 por 1, um escalar, por exemplo, A igual a 10. Então é uma matriz 1 por 1, ou seja, o valor de A vai ser uma constante 10. Pode ser uma matriz, um vetor, que seria a matriz 1 por N, ou seja, um vetor coluna, ou N por 1. Desculpem. Linhas por coluna, né? Então, 1 por N é matriz linha, uma linha, e a N por 1 é matriz coluna, ok? E a matriz propriamente dita, uma M por N, uma matriz genérica, né? Aí a dimensão aí depende da aplicação. Então, as variáveis são alocadas na memória ao serem declaradas. Nome de variáveis são sensíveis à letra maiúscula e minúscula. Então, a gente pode criar a variável A maiúsculo e a variável A minúsculo. São duas variáveis distintas. Vetores e matrizes devem ser declarados entre colchetes. Então, já já a gente vai interagir com o MATLAB e a gente vai ver como fazer essa declaração. Elementos de uma mesma linha numa matriz são separados por espaços ou vírgulas. Ponto em vírgula indica o final de uma linha de uma matriz ou expressão. Então aqui são as formas como a gente vai utilizar para declarar os vetores e as matrizes no MATLAB. Aqui nós temos um exemplo, ó, um vetor linha. A é um vetor linha e B é um vetor
coluna, ok? Porque o ponto e vírgula indica o final da linha. A gente pode ir aqui no MATLAB e fazer esse teste. 1, 2, 3, 4. Matriz linha. B vai ser uma matriz coluna. Então, ao final, após o elemento, eu boto ponto e vírgula. Ó. Então, vejam só. Ok? Então, essa é a forma para declaração da matriz, né? Então, se eu quiser uma matriz aqui 3 por 3, olha como eu posso declarar, né? 1, 2, 3, ponto e vírgula, nova linha, 4, 5, 6, ponto e vírgula, nova linha, 7, 8, 9, nova linha. Vamos lá, vamos ver. Olha aqui no Workspace, que já a gente consegue ver lá as matrizes A, B. Vou criar uma outra, uma matriz C, tá? Então, 1, 2, 3, ponto e vírgula, 4, 5, 6, ponto e vírgula, 7, 8, 9. Olha lá, uma matriz 3 por 3, ó. Criei a matriz 3 por 3 e ela aparece lá no Workspace. Eu vou aqui chamar o último comando e ao final do comando eu vou botar um ponto e vírgula. Então, esse ponto e vírgula ao final do comando, ele tem a seguinte função. Eu crio o vetor, eu vou chamar até de vetor D, para a gente ver que ele vai ser criado um novo vetor lá no Workspace, ok? Mas eu não mostro na janela de comandos esse vetor que foi criado. Olha lá, ele foi criado, matriz D igual a matriz C, no Workspace, mas o ponto e vírgula no final é para não aparecer aqui, não poluir muito, né? Por exemplo, se eu quiser a matriz transposta, basta eu botar um apóstrofo na matriz A. Então eu tenho ali a matriz C, vamos chamar a matriz C, e eu vou botar uma vírgula. Olha lá, aqui eu tenho a transposta. Então aqui nós temos os símbolos para as operações elementares, ó. Adição, símbolo de mais, subtração, menos, multiplicação é o asterisco, divisão é a barra deitada à direita e a potenciação é o acento circunflexo. Então aqui nós temos exemplos, né, de como realizar essas operações. Tem uma matriz A e a matriz B e eu vou somar as duas matrizes. Tenho a matriz A e a matriz B e eu vou multiplicar as duas matrizes. Tenho a matriz A e a matriz B e eu vou subtrair uma da outra. Ok? E tem os operadores ponto a ponto, que é muito útil quando se está trabalhando com vetor. Então, ponto asterisco é a multiplicação ponto a ponto. Eu vou já explicar o que é isso. Ponto barra deitada à direita é a divisão ponto a ponto. E ponto acento circunflexo é a potenciação ponto a ponto. Então vamos ver o que é que seria isso. CLC, eu limpei. Clear all, acho que ele limpa todas as variáveis, ok. Então vamos ver essa multiplicação ponto a ponto. Eu vou criar aqui a matriz A. 1, 2, 3, 4. Ok? Então não vou botar o ponto e vírgula para a gente ver. E vou criar a matriz, na verdade o vetor B, né? Então eu criei o vetor A e estou criando agora o vetor B. Então eu quero o dobro, o triplo, o quádruplo e o quíntuplo. Vocês vão já entender isso daí, ó. Então eu vou dizer que a matriz C vai ser igual à matriz A ponto asterisco a matriz B. Ok? Então é o que nós chamamos de operador ponto a ponto. Então ele vai fazer aqui, ó, a multiplicação do primeiro elemento da matriz A pelo primeiro elemento do vetor B, o segundo elemento do vetor A pelo segundo elemento do vetor B, o terceiro elemento do vetor A pelo quarto elemento do vetor, pelo terceiro elemento do vetor B, desculpem, e o último elemento, que é o quarto do vetor A, pelo quarto elemento do vetor B.
ok? Então isso aí é a operação multiplicação ponto a ponto, que vai ser bastante útil em uma série de situações. E se eu tirar esse ponto aqui, o que é que vai acontecer? Vai dar erro, né? A gente sabe que existe certos pré-requisitos para que eu consiga fazer a multiplicação de matrizes. Então, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, ó. Então, ele deu erro. Ele deu erro. Então, se eu quiser multiplicar uma matriz, aqui eu vou fazer a transposta, ó. Vezes B transposto, que aí sim, aí eu consigo fazer a multiplicação de matriz, porque o número de colunas da primeira vai ser igual ao número de linhas da segunda. Okay? Por isso que é importante a multiplicação ponto a ponto. Né? Então, os operadores ponto a ponto são muito, muito importantes, porque a gente está sempre trabalhando com vetores e quando a gente vai fazer essa operação com vetor, a gente tem que utilizar esses operadores. Então eu fiz lá no próprio janela de comandos do MATLAB, eu fiz para vocês, e aqui nós temos alguns exemplos, né, da operação ponto a ponto com matrizes. Isso aqui eu vou deixar para a próxima videoaula, tá? Uma videoaula bem curta para a gente começar a introduzir a forma de trabalhar com o MATLAB. Então, a recomendação é que vocês pratiquem, né? Pratiquem bastante essas operações básicas para depois a gente ir se aprofundando.